encontros? Bom, a gente vai abordar as vertentes lendo os textos, né? Porque cada dia vai ser praticamente um texto sobre uma vertente. E qual é a visão de gênero sobre essa vertente. Então, por exemplo, em relação ao feminismo negro, eu não posso dizer muito porque eu não sou negra. Então, por exemplo, tem uma mina dentro do grupo que ela é negra e ela com certeza vai poder compartilhar com a gente coisas realmente interessantes sobre o movimento, né? Mas em relação a... tem a vertente liberal, interseccional e radical que você comentou, porque existem vários tipos de pensamento de mundo, né? Então, por exemplo, existe o pensamento liberal, onde tem concepções de mulher e de visão econômica muito diferente da interseccional e da radical. Por exemplo, a liberal acredita que as mulheres podem realmente se prostituir, e, enfim, podem usar maquiagem, que não tem problema nenhum, podem, enfim, se depilarem, todas essas coisas assim, mas não tem uma questão muito crítica em relação a isso, né? A interseccional acaba já aderindo aos transgêneros, enfim, essas questões de gênero, realmente, que a Marina comentou. E a questão do feminismo radical traz mais uma visão materialista, mais uma visão radical mesmo do feminismo. Mas não é radical de, assim, louco, né? É um radical de raiz mesmo, que é dos anos 80. E é um movimento que vem junto com a Simone de Beauvoir, que é a primeira feminista radical que existe. Legal. Agora, muita gente entende o feminismo como um movimento extremista que tem por objetivo tornar as mulheres superiores aos homens, né? Tem ainda essa visão por aí, né? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês imaginam que isso possa repercutir para esclarecer essas questões, Marina? Principalmente, e aí volto, né? Grupo de estudo, bem eu olhar professora da academia, né? É o espaço de conhecimento. Então, por isso que comentei antes, até pessoas que discordam, pensam o contrário, é muito importante, porque às vezes a gente discorda a partir de opiniões de terceiros ou daquilo que a gente vê nas redes sociais, que muitas vezes ajudam, muitas vezes atrapalham, né? Ou a partir da opinião de pessoas que a gente tem e resume uma ideia a uma pessoa. Vão ter pessoas, como em qualquer outra discussão que existe, se a gente entrar numa discussão, por exemplo, partidária, de futebol ou qualquer outra, você tem pessoas que vão ser extremistas e você tem pessoas que conseguirão abraçar um diálogo, uma conversa, né? Nos movimentos feministas, também, óbvio, existem pessoas que são extremistas, né? Mas uma coisa que é primordial deixar de antemão posta não é chão de discussão do feminismo que as mulheres são melhores ou superiores que os homens. O que existe de discussão é que nós teríamos que ter garantido o mesmo acesso aos direitos, né? Porque também tem um pouco a discussão, né, da igualdade. A gente temos a compreensão que somos diferentes. Inclusive, viemos trabalhando o conceito de equidade. Exatamente. Né? Então, não é que somos iguais e nem que temos que ter as mesmas coisas ou que temos as mesmas necessidades. Nós somos diferentes. A questão só que o feminismo discute é que essas diferenças não podem justificar relações de dominação. Né? E não podem justificar relações de dominação de nenhum dos dois lados. O fato de sermos diferentes não quer dizer que homens devem dominar as mulheres ou que as mulheres devem dominar os homens. A pauta sempre é a discussão da equidade de direitos. Então, de como a gente pode acessar direitos que são primordiais, básicos, digamos assim, nas nossas diferenças, né? Que é respeitando as diferenças que existem. Né? Então, isso é algo que é bem importante esclarecer. Né? Existem, sim, os extremistas em todos os lugares, em todas as situações, mas a premissa de base das discussões do feminismo, mesmo o feminismo radical, como a Ana coloca, não é a discussão em si de que mulheres são melhores do que homens. É que nós somos diferentes, mas nós precisamos ter o acesso aos direitos iguais. E achar que o feminismo é extremista vem da falta de comunicação, né? Na falta de conversar sobre o assunto também. E também o que seria ser extremista, né? Porque, por exemplo, uma mulher pode se posicionar quando um homem a silencia, e isso para o homem pode ser extremista. Então, vem muito desse viés, assim, também, né? Eu acredito, porque a mulher se posicionar é algo que acaba se... né? Apenas pelo fato dela não concordar com o silêncio já pode ser extremo para alguns. Exatamente. Bom, e outros conceitos que também ganharam destaque com a retomada do movimento feminista são a questão do empoderamento e da sororidade. Quais são o significado, então, desses conceitos? Eu penso que é bem complexo, né? A questão do empoderamento é algo que, volto a dizer, ganhou um cunho comercial bem grande e que isso às vezes dá um desespero na gente, né? Porque pega um outro viés que não é o
primordial ou principal, mas a questão do empoderamento, isso é bem interessante da gente observar, ninguém empodera ninguém, né? A pessoa, ela se apropria dos poderes que ela tem. Então, dos saberes que ela tem, das formas como ela vê o mundo e de como aquela forma que ela se vê, que ela olha, que ela sabe que ela tem poderes, que ela pode algumas coisas, isso vai fazendo com que ela perceba como ela atua, onde ela atua, de que forma ela pode atuar e o que está sendo impedido a ela, né? Então, isso é uma questão primordial. O empoderamento, ele diz respeito a isso. Ninguém empodera ninguém. Você se apropria dos seus poderes, né? E dinamiza essa relação de poder que há quando a gente está em relação. E a questão da sororidade, que diz respeito a essas relações entre mães, principalmente, né? Que é a discussão que se faz maior, de como a gente, enquanto mulheres, e até comentávamos isso, muitas vezes nós temos uma ideia de que mulheres não são pessoas confiáveis, né? E desconfiamos das mulheres, as mulheres desconfiam das mulheres, que sempre vai ser invejosa, falsa, né? Trabalhar em um lugar que tem mulher é horrível, porque as mulheres são sempre bichos do mal, né? E a sororidade, ela vem na contramão disso, né? Que é como nós podemos vincular entre mulheres, né? A importância desses vínculos de mulheres com mulheres. Legal. Agora, alguns dados são terríveis. Vou ter que colocar aqui, usamos aqui para a entrevista, dados publicados pelo portal G1 da Rede Globo, e eles informam o seguinte, um levantamento de dados oficiais divulgados pelas Secretarias de Segurança dos Estados brasileiros, apontam o seguinte: 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, né? Só no ano passado foram 4.473 homicídios dolosos contra mulheres. E isso significa um aumento de 6,5% em relação a 2016. Isso é triste, né? Porque a gente está aqui discutindo essas questões, achando que as coisas estão melhorando para as mulheres, né? Qual a leitura que vocês fazem desses dados? Tem uma coisa que é bem importante, me remete a um trabalho que eu vi trabalho de conclusão de curso, do curso de psicologia ano passado. Foi um trabalho que ele tinha um outro tema, que era discutir a reinserção de pessoas que foram presas, né? Reinserção, principalmente no mundo do trabalho, de pessoas que foram presas. E uma coisa que aconteceu quando eu acompanhei esse trabalho, eu fui banca do trabalho, era que a pessoa que melhor se reinseriu no trabalho era uma pessoa que tinha respondido à Lei Maria da Penha. Ele tinha sido preso por responder à Lei Maria da Penha, o que gerou uma certa discussão do tipo, homens, né, que respondem à Lei Maria da Penha não são vistos como culpados, não são vistos como um crime grave, digamos assim, né? Aquilo é visto como algo que, aconteceu, né? Tipo, coitado dele que ainda foi preso por causa disso, né? Dessa mulher louca aí, de certo, né? Então, assim, que é um âmbito muito cultural nosso e que a gente acompanha muitas vezes, é que nós temos ações machistas que levam a essas ações extremas de homicídios e, né, uma série de situações, porque nós consideramos normal a questão da violência contra a mulher. Né? Isso é esperado, isso é normal, né? Silenciar a mulher ou a mulher ser a louca, né? Eu sempre lembro da música da Rita Lee, mulher é bicho estranho, sangra todo mês e não morre, né? Então, assim, é ela que é maluca, é ela que vai... Então, é preciso cuidar dessa mulher, e esse cuidado, às vezes, é o cuidado extremo, né, da violência, né? Então, eu penso que muito tem em função de um aspecto cultural mesmo, de normalizar coisas que, na verdade, não são normais, mas que, como a gente convive diariamente com isso, não se dá conta do quão... Naturalizado, né? Tá tão naturalizado. Agora, eu espero que também a gente possa ter um olhar mais positivo, imaginando que também isso signifique que mais casos têm vindo à tona, né? Então, mais denúncias, muitas agressões que ficavam entre as quatro paredes. Sim, e isso tal. É uma coisa que o feminismo traz, porque ele tenta romper essa questão do privado e do público, sabe? Ele tenta barrar essa barreira realmente que fica entre esses dois lados, porque
o privado também é público e o privado também é político, e ele tem que ser discutido também da mesma forma quanto o público. E a gente sempre ouve muito aquela fala, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, Exatamente. né? Mas calma, pera lá, né? Sim. As coisas não são Não bem é bem assim, isso, né? exatamente. O privado, ele existe, mas existe um limite para esse Claro. privado, e tem coisas que acontecem no privado que precisam ser conversadas. Sim. E, efetivamente, a gente sabe também que o próprio movimento feminista, as discussões de gênero, elas também vão abrindo portas para que as pessoas, primeiro, se atentem que aquilo é uma violência, porque muitas vezes elas não se davam conta que estavam sofrendo uma violência, e aí denunciem mais, né? Bem como que aquelas pessoas que sabiam que estavam sendo violentadas se sintam também mais ouvidas, e o que dá para elas mais segurança, digamos assim, de denunciar, né? Então, isso é algo que também penso que faz crescer os números, né? Exatamente. Eu só queria comentar rapidinho que eu li recentemente um livro de ficção, né, que fala justamente sobre relacionamentos abusivos. E a autora, ela trata muito essa questão, que as pessoas, elas sofrem violência, mas no outro dia seguinte ele já tá carinhoso, já tá dando presentes, enfim. Então elas veem isso como, é uma fase, logo passam, né? E na verdade não é bem assim, né? É uma coisa que Exatamente. precisa ser A denunciada. violência não é só física, né? Exatamente. Exatamente. Pessoal, infelizmente o tempo terminou. Eu acho que a gente prossegue com esse papo lá no grupo de estudos, né? Querem deixar Perfeito. só os contatos de novo para nosso público que quiser participar? Então, se quiserem mais informações, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, é a.nazla@hotmail.com, e a gente se encontra quinzenalmente no auditório do CV, das 18 às 19 horas. Na quinta-feira, e o próximo encontro é dia 22 de março. Isso. É isso, 22 né? de março 22. 18 horas 18 no horas. auditório do Centro de Vivências. Tá ótimo, então, gente. Muito obrigada, a gente agradece muito. Nós agradecemos o convite também. Conversamos, então, com a professora Marina Corbetta e com a acadêmica Ana Clara Zalazik, do curso de Psicologia aqui da Univale. Isso aí, né, Ana? Isso aí, obrigada meninas, e obrigada também você que esteve acompanhando mais um Viva Voz, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!